Primeira questão. Determine as coordenadas x e y do centroide da área sombreada. Pois bem, a gente tem essa figura aqui e queremos saber o centroide dessa área sombreada. As dimensões são dadas em milímetros. Primeiramente, começamos dividindo a área sombreada em duas regiões, uma de área 1 e uma de área 2. A área 1 é fácil de ser calculada, é a base vezes a altura. Como está em milímetros, milímetros quadrados. E a área 2 é a área de um triângulo. É a área da base vezes a altura sobre 2. Então, meio de 80, que é a altura, 160 a área da base. Tendo as duas áreas calculadas, devemos achar o centroide delas, separadamente, para depois calcular da figura como um todo. Da área 1 é fácil, pois basta dividir 240 por 2 e encontramos o x1 médio, relativo à área 1. E dividindo a altura, que é o y médio de 1, dividindo por 2, encontramos a altura média, 60. Agora, a área 2 tem o detalhe, ela não está partindo da origem. Então, temos que considerar que em y ela tem uma altura pré-definida de 120 e em x um espaçamento de 80. E aqui eu usei a relação de como se calcula o centroide desta figura apenas. Aqui eu não fiz o cálculo em detalhes, mas é uma relação fácil de se encontrar. E como aqui precisamos apenas aplicar, eu utilizei a relação pronta. O x médio dessa área 2 é 2/3 da área da base e o y médio 1/3 da altura. Aí fazemos assim, para o x2 é 80 mais 2/3 da distância da base, a largura da base, 160, que dá 187 milímetros. E o y2 é 120 mais 1/3 de 80. E encontramos essas relações. E para calcular o centroide, o x médio é feito dessa forma, um somatório da área 1 pelo x médio da área 1, área 2, x médio da área 2, sobre a soma das áreas. Aqui é a soma das áreas, tanto em x quanto para y, embaixo da divisão é igual. O que muda é que aqui é a área 1 pelo x1, a área 2 pelo x2. Aqui a área 1 pelo pelo x2, área 2, x2. Não. Aqui é área 1, x1, área 2, x2. Aqui área 1, y1, área 2, y2. E aí temos essa relação que, fazendo a conta, encontramos o x médio e o y médio da figura como um todo. Assim, o centroide é 132 milímetros em x e 76 milímetros em y. Próxima questão. Determine as reações de força e de momento em A para a viga submetida ao carregamento combinado mostrado. E temos essas opções de alternativas. Aqui eu fiz uma esquematização da figura com os dados informados. Primeiro devemos calcular as forças que são aplicadas nessa região. Aqui também dividimos, como no exercício anterior, em duas áreas. A área do R1 e a área do R2. Aqui foi dado que desse lado é 24 kN por metro e desse é 60. Então sabemos que aqui podemos dividir como 24 e 36. Aí calculamos essas duas áreas. Aqui a área da base pela altura. 1,5 mais 1, que é toda essa região do R1, 2,5. E 24, a altura pela base. E para o R2 é um triângulo, então é meio da área da base vezes a altura. Aqui a altura é 36. Então chegamos que a área aqui é 60, a área do 1 e a área do 2, 45. E devemos achar o x médio.
O x médio aqui é calculado como partindo de 2,5, porque 1 mais 1,5, 2,5, mais o x médio de R1. O x médio de R1 é 2,5, 1,5 mais 1, sobre 2. Então, somando 2,5 mais 2,5 sobre 2, chegamos em 3,75. E aqui é a mesma coisa, é 2,5 dessa parte aqui, mais 1/3 de 2,5. Somando, chegamos em 4,16. Agora vamos analisar como que o sistema está tendo as forças atuando nele. De rotação, primeiramente. A gente sabe que ele está estático, então a soma é zero. Então a rotação do sistema, menos a rotação de 40, menos essa força de 50 vezes a distância, que aqui dá 1,5, 1,5, mais 1, 4. Então 50 vezes 4, menos 60, que é essa força no x médio, que é 3,75. Aqui é importante notar a orientação. Essa daqui está negativa, porque é esse 40 que está no sentido oposto. Essa daqui está positiva, que está no sentido a favor. E aqui nos R1 e R2, ambos estão opostos, por isso sinal de menos. E aqui o R2 vai ter uma força de 45 kN a uma distância do centro de x2 médio, 4,16, igual a zero. E aí a gente, passando tudo para o outro lado, encontramos que MA é 252,5 kN por metro. Que isso nos dá a alternativa do item E, pois é a única que tem esse resultado. Mas, para confirmar, eu fiz o cálculo também das forças. A somatória das forças é zero. Aí aqui eu fiz um VA, que é uma força atuando no ponto A. Aqui nesse ponto A. Aí eu vou ter a força de 60 do R1, de 45 do R2 e de menos 50, que é aplicado aqui. Jogando tudo para o lado de lá, temos que ver menos 55 kN, o que está de acordo com a alternativa item E. Agora, para uma próxima questão. Considere a seguinte função. F de xy igual 2x² mais 3xy mais 4y² menos 5x mais 2y. Temos essas alternativas e queremos saber quais são os extremos dessa função. Aqui a primeira etapa é encontrar as derivadas parciais de primeira ordem da função. Então temos a função aqui derivando em relação a x, vai ficar 4x, aqui vai ficar 3y e o resto aqui vai ficar menos 5 e o resto zero. Consideramos quando estamos derivando em relação a x, y como constante. E aqui, quando derivamos em relação a y, consideramos o x constante. Então, aqui vai ficar 3x mais 8y mais 2. Tendo obtido as derivadas parciais de primeira ordem da função, devemos resolver o seguinte sistema. Igualamos a derivada igual a zero. Igualamos a derivada tanto em x quanto em y igual a zero. Isso é, pegamos essa expressão e igualamos a zero, essa expressão igualamos a zero. E temos um sistema linear. Resolvendo o sistema, encontramos que x e y possuem apenas essa solução real, 2 e menos 1. E esse é o ponto crítico que buscamos. Aqui na alternativa já vemos que temos 2 e menos 1. Agora, vamos verificar se é um ponto de máximo, de mínimo, o que é esse ponto. E para classificar, a segunda etapa é encontrar todas as derivadas parciais de segunda ordem. Então, eu já tinha a derivada primeira em relação a x, eu derivo novamente em relação a x. Vai ficar só o 4. A derivada segunda de y, eu já tenho a primeira, eu derivo novamente em relação a y. Fica só o 8.
E agora as derivadas cruzadas. Eu tenho em relação a x, agora eu derivo em relação a x eu derivo em y, dá 3. E em y eu derivo em relação a x, também dá 3. E agora, calculando o Hessiano, descobrimos se o ponto crítico é um ponto de máximo, mínimo, ponto de Cella, tendo em vista essas relações aqui. O Hessiano, se for maior do que zero, se a derivada é segunda em relação for maior do que zero, em relação a x, se a derivada é segunda em relação a x da função de xy for maior que zero, é um ponto de mínimo. Se for menor que zero, é um ponto de máximo. Se o Hessiano é menor do que zero, é um ponto de Cella. E se for igual a zero, nada podemos afirmar. Aqui o Hessiano é dado dessa forma. Derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y e as derivadas cruzadas. Como calculamos, temos os valores. Basta substituir e calcular o determinante. E chegamos que o resultado é 23. Portanto, o Hessiano no ponto 2 menos 1 é maior do que zero. Como ele é maior do que zero, devemos verificar a derivada segunda em relação a x. Vemos que ela também é maior do que zero. Então, como o Hessiano é maior do que zero e a derivada segunda em relação a x é maior do que zero, temos um ponto de mínimo. E sabendo que é um ponto de mínimo, substituímos os valores 2 e menos 1 na função aqui do início e encontramos o valor de menos 6. E que é um ponto de mínimo, portanto, item D. Vamos para uma próxima questão. Calcule o valor da seguinte integral dupla. Essa integral aqui e temos essas alternativas. Começamos aplicando a linearidade, ou seja, a integral de uma soma é a soma das integrais. Aqui, integramos primeiro em x, e integrando o primeiro em x, consideramos y constante. Integral de x vai dar x² sobre 2, nos extremos 4 e 1. E aqui, integral vai dar ln de x, 4 e 1. Aplicando os limites, vamos ter ln de 4 menos ln de 1. ln de 1 é 0, fica só ln de 4. E agora vamos integrar em relação ao y. E aqui também, aplicando o limite, fica 4 ao quadrado, 16, menos 1, 15. Agora integramos também em relação a y. Integral de 1 sobre y, dy é ln de y. E aplicando os limites. E aqui vai dar y ao quadrado sobre 2 e também aplicando os limites. E se chegamos, que é 15 sobre 2 ln de 2, menos ln de 1, só que ln de 1 é 0. E aqui vai dar y2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, vai 4 menos 1 dá 3 sobre 2, que é o 2 que já tinha. E o ln de 4, aqui eu posso escrever ln de 4 como ln de 2 ao quadrado e tiro o 2 do expoente, passando para frente do ln. Então, quando eu colocar ln de 4 igual a 2 ln de 2, vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, ln de 2 sobre 2. E aí eu consigo somar e chego com o ln anterior, 15 sobre 2, mais 6 sobre 2, dá 21 sobre 2, que a resposta é o item D. Esse daqui. Próxima questão. Um conjunto de nuvens carregadas produz um campo elétrico no ar próximo à superfície da Terra. Uma partícula de carga menos 10 a menos 9 coulomb, colocada neste campo, fica sujeita a uma força eletrostática de 3 vezes 10 a menos 4 newtons. 10 a menos 6 newtons, apontando para baixo. Está distorcendo um pouco. Enfim. Aqui temos que a força é dada pela carga vezes o campo. Como queremos o módulo do campo, podemos tirar o módulo de ambos os lados e passar a carga dividindo. Então, temos que o campo é o módulo do campo
é igual ao módulo da força sobre a carga. A força é 3 vezes 10 a menos 6 newton e a carga 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Fazendo essa divisão, chegamos em 1,5 vezes 10 a 3, ou seja, 1.500 newton por coulomb. E o item B pede o módulo da força eletrostática exercida sobre um próton colocado neste campo. Aqui encontramos o campo, a força, que é a carga vezes o campo. A carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui a força, que é o campo encontrado, é o campo que obtivemos anteriormente, 1.500, ou aqui eu escrevi como 1,5 vezes 10 a 3. Fazendo essa conta, chegamos em 2,4 vezes 10 a menos 16. E essa resposta nos dá o item C. 1.500 do campo, 1.500 newton, e a força eletrostática, 2,4 vezes 10 a menos 16.